Então, assim, qual é a grande questão do seu trabalho? Por que o seu trabalho é importante? É isso que tem que estar na introdução de vocês. Né? Por que que ele é importante? E uma coisa que a gente se equivoca muito é: eu estou fazendo esse trabalho é importante porque essa região ainda não foi estudada, ou porque esses fósseis ainda não foram caracterizados, ou porque ninguém nunca fez isso. Isso não é coisa que se escreva na introdução. Você pode estudar uma coisa que todo mundo já estudou muito, mas fazer uma pergunta diferente a respeito daquilo. O importante do seu trabalho é a pergunta dele. É isso que tem que estar na sua introdução. Não é porque ninguém nunca estudou isso. Dane-se. Isso não é justificativa para você estudar alguma coisa. A justificativa para você... Só fazendo um paralelo com a parte que a gente vê muito em biologia comparada, que é uma coisa que me dá muita raiva, é quando a pessoa começa a introdução falando o grupo X, ele é muito bem sucedido porque existem 9.000 espécies. Não é porque existe 9.000 espécies que o bicho é bem sucedido. Isso é uma coisa que é recorrente. É uma introdução sem lógica. É uma introdução pobre. É como se dissesse assim... O que é ser bem sucedido evolutivamente, né, cara? Tipo, exatamente. O que significa isso, cara? Fazendo um paralelo com... Tem 9.000 espécies porque foi morrendo bicho. Fazendo um paralelo com vida amorosa, é como se você falasse: eu fiquei com aquele cara porque ninguém nunca quis ficar com ele antes. Não é? Pensa, entenda o seu trabalho assim, você tem que amar Eu casei 8 vezes, eu sou muito bem sucedido em casamentos. Não é. Entendeu? Não pode, gente. O seu trabalho ele é importante porque a pergunta é importante, porque ela vai ajudar a resolver um grande problema. Isso é coisa que se coloca na introdução. Qual é o grande problema que a sua pergunta vai ajudar? Às vezes não vai ajudar a resolver um grande problema, mas a pergunta é muito boa. E qual é a sua pergunta? Então, olhe para a sua pergunta. É aquilo: por que que eu resolvi fazer isso da minha vida? Por que que eu estou estudando isso aqui? Não é porque ninguém estudou isso antes. Né? Então, essas coisas têm que estar estruturadas na introdução. E uma dica boa de texto para a introdução é: a primeira linha dela tem que resumir toda a ideia de uma forma extremamente sedutora. A primeira linha dela tem que resumir tudo. E o último parágrafo dela tem que ser uma síntese muito boa, vendendo muito bem o seu trabalho. É o que a gente chama de stress position. O seu trabalho não pode terminar assim: sei lá, tem gente que coloca o último parágrafo como se fosse coito interrompido também, né? Aquela coisa assim, você tá lá lendo a introdução, aí chega no último parágrafo, não fechou a ideia, você fala: tá, e aí, por que você tá fazendo isso, né? Então, sei lá, às vezes a pessoa tá lá fazendo uma puta revisão bibliográfica, faz revisão bibliográfica do começo ao fim. Isso não é uma introdução, né? A introdução, ela tem que apresentar a sua ideia, dizer por que ela é importante, desenvolver os pontos chaves, né, de problemas que o seu trabalho vai ajudar a resolver e dar um ótimo fechamento de por que o seu trabalho ele é extremamente interessante, de como você vai tentar resolver esse problema. Isso que é uma boa introdução. Por isso que ela é a última coisa que você faz. Porque enquanto você está escrevendo os métodos, está colocando os resultados, está maturando a discussão, você está, querendo ou não, repensando a importância do seu trabalho. E a introdução, ela serve para vender o seu trabalho. Tá? Para que o leitor fale: vale a pena eu ler esse trabalho. A gente faz isso, a gente decide, a gente está com um problema para resolver. Eu preciso muito saber, por exemplo, nos meus trabalhos, qual é a origem biótica, quais são os óxidos de ferro que são produzidos por micro-organismos. Eu preciso muito saber. Eu começo a ler a introdução. Se o cara não faz o trabalho dele na introdução, ele tá lá falando, eu falo: bom, ele não tá dizendo até agora se ele trabalhou com esse mineral ou não. Eu vou para outro trabalho. Ou não, ele disse aqui que ele vai fazer isso. Então, aí eu continuo lendo o trabalho do cara. É como uma série que você está assistindo, né? O Gabes me falou um dia que ele nem dá chance para terminar o primeiro episódio se a série é ruim.
A série, ela já tem que fazer o trabalho dela no primeiro episódio. Se ela não te prendeu no primeiro episódio, você não leva em frente. E a mesma coisa, a gente tem que lembrar da gente como leitor. A gente está lendo um artigo, você já desiste de ler ele na introdução, né? E o resumo. O resumo, ele tem que ser atrativo, nada de colocar termo técnico, nada de colocar referência bibliográfica em resumo, nada de deixar o resumo enfadonho. Cada sentença do resumo tem que fechar uma ideia. Cada sentença dele tem que fechar uma ideia. E você não precisa ficar destrinchando o método no seu resumo e nem as coisas que ficaram em aberto no seu trabalho. O resumo é para falar, eu resolvi isso. Eu resolvi isso. O cara fala, não, bom, é essa questão que o cara resolveu que eu preciso resolver. Quem tá lendo, né? O cara resolveu essa questão, eu preciso resolver essa questão, então eu vou ler até o fim. Vamos lá, vamos ler esse trabalho até o fim. E o título tem que ser algo também extremamente atraente. É claro que às vezes na nossa área da paleontologia, às vezes a gente precisa ter títulos longos, né? A minha dissertação mesmo, a minha tese de doutorado teve um título muito longo, mas eu jamais publicaria esse título como artigo, porque, né, o título ele tem também, o seu título tem que resumir toda a ideia do seu artigo e tem que ser algo extremamente atraente. E quanto mais afirmativo ele for, melhor. Porque evitar ponto de interrogação em título. Porque se você fecha uma ideia no título, você está vendendo a seguinte questão. Esse cara resolveu isso. Não estou falando para mentir. Se você não fechou a ideia, você não vai vender no seu título que você fechou até aquela ideia. É óbvio que você não vai fazer isso, né? Mas se você consegue fazer isso, é a melhor alternativa. E uma outra coisa que eu penso totalmente contrário de todos os meus orientadores, colaboradores e tal, eu vou totalmente na linha contrária, é eu já penso na revista para qual eu vou mandar o meu trabalho antes de começar a fazer. Porque cada revista tem um perfil. Você sempre escuta de orientador, não, primeiro você faz o trabalho, depois você vê para qual revista vai fazer. Para mim isso nunca deu certo. Eu fazia o trabalho, aí eu tinha que mudar tudo para pôr numa revista, porque não se enquadrava, o meu trabalho do jeito que ele estava, não se enquadrava em lugar nenhum, aí eu tinha que mudar. Então, sei lá, eu comecei o meu pós-doc pensando, eu vou fazer pelo menos um artigo para Astrobiology. Esse foi o meu foco. Então, eu fiz tudo pensando no perfil da revista, no que a revista quer, quais são as questões que a astrobiologia quer responder, como que a paleontologia se enquadra nisso e tal. Eu já pensei num artigo para Astrobiology. Hoje... Só complementando isso, Lisa, desculpa, acho que eu cortei. Não, pode falar. Não, você falou da revista, é uma coisa tão importante porque ela te economiza um tempo. Economiza tempo. Na questão quando você vai estruturar a figura. Sim, a revista tem as suas normas para figura, e figura dá muito trabalho. Dá. Tem revista que, por exemplo, ela vai pedir a divisão da própria figura dentro dela em A e em B, mas o A é minúsculo, o A é maiúsculo, o B não pode usar número para dividir a figura. Daí, se você está perdido fazendo o seu trabalho antes, você faz a figura de qualquer jeito. E as referências, né, Silvia? E as referências. Tem revista que é em número, tem revista que, nossa, cada uma tem uma norma. E também a proposta do trabalho, entendeu? Então, o jeito que o trabalho é, o jeitão. Então, hoje eu tenho dados para mandar para uma Scientific Reports, mas não era meu plano original. O meu plano não vou mandar para a revista Giló, é óbvio, né? Não vou fazer isso com o meu departamento que me liberou para fazer um pós-doc. Mas vamos pôr o pé no chão, né? Com a falta de dinheiro que eu tenho, tudo as coisas ruins que acontecem no Brasil. A Astrobiology é uma revista muito boa, me garante que eu continue, o fator de impacto dela é bom, o Qualis é bom, me garante que eu continue credenciada nos programas que eu preciso ficar para continuar orientando meus alunos. Então, beleza. Mas aconteceu de eu ter coisas muito interessantes. Se aconteceu de eu ter coisas muito interessantes, aí eu posso pensar, puxa, eu posso mandar para uma Scientific Report, então. Ou para alguma coisa lá em cima. Mas assim, a gente também não pode ter essa ganância de, eu só publico em revistão. Só publica em revistão. Não, você publica em revistas boas. Você não vai avacalhar com o seu programa de pós-graduação, óbvio, né? Porque você tem um compromisso com o programa. Você vai olhar lá, bom, o programa exige que eu publique tantos artigos num triênio com Qualis tal.
vou lá e tento fazer o meu trabalho, né? Porque existem muitos artigos bons também na PPP, na Astrobiology, na Journal of Paleontology. A gente tem que parar com essa coisa, só publica em Nature. Isso daí é cabacice. Primeiro, ainda mais em começo de carreira. Você está na iniciação científica querendo publicar na Nature. Vai fazer terapia. Faz terapia. Porque, mano, a gente tem que entender que é um processo a gente aprender a fazer ciência. É um processo. Se o seu primeiro artigo como iniciação científica foi para Nature, você provavelmente não era o primeiro autor e você nem sabe o que está acontecendo exatamente nesse artigo. Né? Então, assim, vamos começar com os voos baixos, vão aprendendo, é um aprendizado. O artigo ele vai para a revista vai bater no seu lombo, bonito, você vai receber um major review ou uma recusa das primeiras vezes que você encabeçar um artigo. Isso vai ser bom para a gente aprender a ser humilde, vai ser bom para a gente aprender a escrever, né? É um aprendizado. A grande parte esmagadora dos meus artigos voltam com major review. Eu tive 2 artigos na vida que voltaram com minor, e aí eu fiquei pensando que o cara não leu o meu artigo direito. E aí eu fiquei paranoica, fiquei lendo e relendo o meu paper, pensando que os caras não corrigiram o meu paper direito. No começo de carreira eu ficava puta com o major review, fere o orgulho da gente, né? Que você fala, putz, me matei para fazer isso, meu trabalho e tal. Hoje em dia, eu quero um major review, significa que o cara leu o meu artigo. Que ele leu e que ele gastou tempo ali, né? Que ele deu importância para o que você fez. Sei que muita gente vai discordar de mim, mas eu quero... Oi, diga. Posso complementar uma coisa também? Claro. Existe 2 coisas, na verdade. Existe também a chance, obviamente, de que nem você falou, se programar para publicar numa revista, e seus resultados não saírem de acordo, não saírem o esperado, e você tem que publicar não existe problema nenhum com isso. Não existe mesmo. E além do que, você falou desse negócio que existe uma cultura hoje de só os trabalhos bons só estão nas revistas tal para cima, isso aí é meio que errôneo. É mentira. Existem excelentes trabalhos publicados em revista 3, B1, que a pessoa precisava responder uma questão menor, que não tinha um alto impacto mundial, alguma coisa, mas ele respondia uma questão local muito específica. Que vale a pena e que é citado. Que vale muito a pena. Na minha área de doutorado. Na minha área de doutorado, por exemplo, na faixa Paraguai Norte, um dos artigos mais citados recentemente é um artigo da Journal of South America, que tem uma datação, que o foco era de quinofósseis, mas o trabalho tinha uma relevância bioestratigráfica, e o trabalho é citado exatamente por causa disso, porque ele conseguiu contextualizar um grupo no tempo e espaço, que ninguém conseguia fazer até agora por outros métodos de datação. Então, e é um artigo de uma revista que o pessoal fala que é uma revista, não tão boa como a Journal, mas é um artigo excelente, muito bem escrito. Eu até estava na banca desse menino doutorado, eu falei, você podia ter publicado numa revista melhor, mas ele falou, eu e meus coautores decidimos que a nossa questão original era local, era uma questão mais local, e publicamos na revista que a gente achou tinha mais sentido com os nossos dados. Sim. E não desmerece nada o trabalho. Nada. O nosso compromisso, assim, tem que ter um equilíbrio muito grande para não enlouquecer. Nosso compromisso é com a ciência e com o programa de pós-graduação. Por que com a ciência? Porque a gente resolveu ser cientista, né? Se você quiser ser popstar, vai para uma banda, vai fazer outras coisas, vai fazer stand-up, outras coisas. Esse é o primeiro compromisso que você tem. E o compromisso com o programa de pós. Então, assim, a gente não pode avacalhar com o programa de pós-graduação, né? Tem que olhar, a gente assume um compromisso. O programa de pós, ele acolhe você, vai te dar o título, vai te preparar e muitas vezes vai garantir as suas bolsas, né? O seu financiamento para fazer a pesquisa. Então, o mínimo que você tem que fazer é fazer um bom artigo para o programa de pós. Mas não precisa também enlouquecer para mandar para uma capa de Nature, gente. Não é assim, né? Respeite o seu momento. Você tem que se respeitar dentro da sua evolução de aprendizado, né? O primeiro artigo que eu publiquei do meu TCC foi numa revista chamada Canindé, que era B2 para arqueologia. Olho para aquele artigo e falo, puxa vida, né? Que artigo bosta. Mas era aquilo que eu podia fazer naquele momento, era o estágio que eu estava e ele fez parte de construir quem eu sou hoje. Então, tá no meu, óbvio que vai ficar no meu lápis. E ajudou o programa de pós-graduação onde o meu orientador estava. E tudo bem, não tem problema nenhum.
né? E vai se respeitando dentro dessa evolução, né? Vai lendo de tudo. Eu acho que é importante ler de tudo também. Uma coisa muito legal que ajuda a gente a escrever artigos bons, com linguajar legal e atrativo, é ler livros de divulgação mesmo. Por exemplo, ler os livros do Dawkins, ler os livros do Sagan, porque os caras escrevem bem. Eles escrevem de uma forma boa, sedutora, né? É claro que num artigo científico você não vai escrever de uma forma poética, óbvio, mas você pode escrever de uma forma interessante, de uma forma que não seja chata. Isso garante que mais pessoas leiam, que mais pessoas entendam, que a revista se interesse, né? Isso garante tudo isso. Aí a última coisa que eu teria para falar é a questão da carta, né? Da carta-resposta. Eu falo para os meus alunos que eu sou melhor em conseguir que o artigo seja publicado no Major Review do que o artigo ser publicado direto. Eu sou melhor em escrever carta-resposta do que artigo. Então, assim, uma boa carta-resposta vai ser aquela que você, primeiro, você não pode ser louco, igual ontem o Caio enviou uma carta-resposta que o cara começou a perder totalmente a razão como autor, de ficar acusando o cara de racista, e não tinha nada disso, né? O cara estava perguntando uma coisa específica, pontual, sobre um problema científico, né? Vai ter revisor que não tem noção? Vai, tem revisor. Eu tive um artigo que o revisor, ele escreveu do lado, assim, de uma interpretação minha. Oh, really? Assim, sendo debochado. O cara foi debochado do começo ao fim no meu artigo.